Pois é, o ano virou, estamos em janeiro de 2024 e eu resolvi trazer as minhas percepções aqui sobre o Xbox Series S e dizer se ele vale ou não a pena de ser adquirido ainda esse ano. Bom, de cara eu já adianto para vocês que, na minha opinião, não vale mais a pena de você adquirir um Xbox Series S, e se você quiser saber por quê, vamos no vídeo comigo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e vamos lá começar a falar sobre o que eu acho agora a respeito desse console em 2024. Bom, eu acho que desde sempre o Xbox Series S foi uma excelente escolha, foi um excelente custo-benefício. Desde o seu lançamento até pouco tempo atrás, o Xbox Series S, sem sombra de dúvida nenhuma, era uma das melhores opções, se não a melhor opção de console que você poderia fazer quando fosse adquirir o seu primeiro console ou trocar seu console anterior, da geração anterior, por um console da nova geração. Isso porque ele é um console da atual geração, ele traz aqui todos os elementos que caracterizam a nova geração, porém, obviamente, ele vai ter algumas limitações de hardware, principalmente no que diz respeito ao seu armazenamento interno, tá? É uma das críticas que eu sempre fiz aqui com relação a esse console, continuo fazendo, só que agora surgiu uma nova questão a ser considerada para quem estava pensando em pegar um Xbox Series S, que é exatamente o preço dele. Se logo que ele foi lançado ele trouxe um excelente custo-benefício, permitindo que várias pessoas tivessem acesso eventualmente ao seu primeiro console, eu tive o meu primeiro console da Microsoft aqui nesse carinha, que é o Xbox Series S. Foi a primeira vez que eu tive contato com um videogame da Microsoft e eu sei que várias outras pessoas também puderam ter acesso pela primeira vez, justamente pelo custo-benefício que esse camarada aqui entregou logo que ele foi lançado e durante um bom tempo assim perdurou. Mas atualmente a gente sabe que o Xbox Series S sofreu um aumento na casa aí dos R$1.000 aproximadamente, praticamente R$1.000. Tá? Isso faz com que ele saia completamente agora do escopo de custo-benefício. Então, atualmente, ele está quase se igualando, ele chega muito próximo em termos de preço de um PS5 versão digital. E aí, com essa proximidade de preço, na minha opinião, é o PS5 versão digital na cabeça, porque o PS5 é extremamente superior em termos de gráfico ao Xbox Series S. Tá? A gente tem visto aí vários jogos da atualidade da Sony mostrando aí o potencial do PS5. Então, infelizmente, não tem como o Xbox Series S competir na mesma faixa de preço quase de um PS5, ainda que seja na sua versão digital. Como é o caso aqui do Xbox Series S, ele somente é digital, tá? Mas digital por digital, PS5 com certeza vai levar vantagem nessa briga aí. Além disso, na minha opinião, o Xbox Series S ele tinha um chamariz muito interessante, que era justamente o preço, como eu acabei de mencionar, ele era um custo-benefício muito bom, juntamente com todo o serviço que a Microsoft oferecia. Ele era o combo perfeito para você adquirir ele juntamente com o Game Pass, por exemplo, porque aí você tinha a combinação ideal. Ele é completamente digital, você acessava um serviço digital da Microsoft, onde você tinha acesso a centenas de jogos disponíveis para você baixar, você tinha acesso ao xCloud, você podia jogar na nuvem, se bem que ao xCloud você pode jogar de qualquer lugar, você não precisa de um console para acessar o xCloud, você pode fazer isso do seu celular, do seu tablet, do seu PC, do seu notebook. São várias as opções. Mas mesmo assim ele fazia um combo perfeito com esse serviço justamente porque ele foi criado, pensado, imaginado para fazer dupla exatamente com o Game Pass e tudo que o Game Pass pode proporcionar pra gente, tá? Mas, infelizmente, por R$1.000 a mais, não faz mais sentido. Até porque agora o Game Pass não é mais um serviço tão exclusivo assim. A Sony trouxe pra gente aí a nova PS Plus. A nova PS Plus, ela basicamente é uma Game Pass, só que da Sony. Ela oferece quase que todos os mesmos recursos, os mesmos serviços, com centenas de jogos disponíveis para você jogar, com jogos que você consegue resgatar mensalmente. Então, ela tem muito do que o Game Pass oferece. A Sony só não consegue oferecer ainda o serviço de jogos em nuvem, como é o caso da Microsoft, como é o caso da xCloud. Mas todo o resto que a Game Pass oferece, a PS Plus também oferece agora. Então você não tem nem mais esse diferencial para que você queira adquirir um Xbox Series S, pensando ainda nessa possibilidade de ter acesso a um Game Pass. Então deixou de ser um diferencial tão diferente assim, no final das contas, entende? Porque agora os serviços estão muito próximos. E com esse aumento de preço, simplesmente o Xbox Series S, na minha opinião, deixou de fazer parte das suas opções.
tá? Eu acho que agora ou você já pula direto para um Xbox Series X, ou então você pega um PS5 versão digital. Inclusive, só a título de referência, o novo PS5 Slim está sendo vendido na casa aí dos 3.500 aproximadamente. Então você tem uma diferença muito pequena de preço agora entre o Xbox Series S e o PS5, por exemplo, na sua versão Slim. Então não faz mais sentido, na minha opinião, você vir para cá, para o Xbox Series S, justamente por conta disso. Na minha opinião, agora, quem é o melhor custo-benefício, quem é o console de entrada para quem quer começar a jogar ou para quem não tem condição de pegar um console mais potente, na minha opinião, agora é o Nintendo Switch. Porque ele sim continua ocupando a mesma faixa de preço que o Xbox Series S ocupava, na faixa ali dos 2.100, 2.200 aproximadamente, isso na versão OLED do Nintendo Switch. Tá? Então eu acho que ele passou a ser agora um console de entrada, o console que tem um custo-benefício muito interessante. É um console híbrido que você pode utilizar tanto de maneira portátil como de maneira conectada diretamente na TV e que garante uma diversão muito grande para quem quiser comprar esse produto, justamente por conta dos títulos que ele oferece, que são títulos consagradíssimos já no mercado. A gente sabe que a Nintendo detém aí uma das melhores carteiras de exclusividade de títulos que a gente vê no mundo dos consoles. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Então, por conta disso tudo que eu acabei de falar, eu acho que o Xbox Series S não mais faz parte desse custo-benefício que a gente via ele fazendo até pouco tempo atrás. E, na minha opinião, quem agora assume esse lugar é o Nintendo Switch. Mas caso você ainda assim queira comprar um Xbox Series S, eu vou tentar deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o melhor preço possível que eu encontrar esse console aqui, juntamente com o Nintendo Switch e com o PS5 Slim. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!